Bom, gente, então vamos apresentar aqui uma metodologia para fazer comparação de variabilidade espacial entre mapas. Essa é uma ferramenta bastante útil e importante quando a gente quer comparar mapas que possuem padrões de distribuição espacial semelhantes, mas às vezes a gente está comparando dois mapas que possuem uma estrutura muito parecida e a gente não consegue enxergar visualmente qual é melhor que o outro. Isso é bastante interessante, essa metodologia que eu vou apresentar, para se fazer comparação entre, eu quero saber qual é a semelhança entre o mapa de produtividade com o mapa de CTC, ou o mapa de produtividade com, ou com de quantidade elétrica do solo, ou eu quero saber qual é a semelhança do mapa de fósforo com de argila. Eu quero saber a produtividade desse ano com os últimos 5 anos, como é que foi a diferença entre essa variabilidade espacial. Então, existe um procedimento mais correto para fazer a comparação de mapas para dados que possuem independência espacial. E é isso que eu vou apresentar hoje. Okay? Alguns programas produzem automaticamente comparativos e matriz de correlação de Pearson, e isso não é adequado, eu vou apresentar. Então, como fazer a comparação de mapas que apresentam dependência espacial? E aí é importante, eu vou apresentar uma sequência feita pelo ArcGIS, mas isso pode ser feito em qualquer outro programa de SIG. É importante você entender a estrutura, a sequência de passos que vai ser usada. Então aqui nós temos um exemplo onde que a gente poderia visualizar que existe uma certa semelhança. Aqui nós temos mapas de NDVI. Na verdade não é NDVI, né? Nós temos aqui uma imagem multispectral falsa cor, apresentando aqui onde que tem uma menor incidência, são talhões de algodão, o mesmo talhão, na verdade. Esse aqui só está rotacionado, mas o mesmo talhão. Então a gente consegue enxergar que nessa região aqui ao longo dos anos, olha só, 3 anos seguidos, esse mesmo talhão apresentava aqui nessa mesma região uma região de baixo índice NDVI, que em último caso, transformando em DVI, poderia apresentar baixo índice NDVI. Mas veja, então a gente consegue enxergar uma semelhança, mas eles são iguais? Não, iguais eles não são semelhantes. E muitas vezes quando a gente faz uma apresentação e a gente quer, eu quero saber o quanto esse é melhor que aquele. Bom, aí a gente precisa de um parâmetro numérico, né? Um parâmetro estatístico. Não posso falar aqui visualmente, visualmente eles são semelhantes. Tá, mas isso é subjetivo? Quantos são semelhantes? O quanto tem de semelhança entre um e outro? E essa é a metodologia que eu vou apresentar. Veja aqui, vamos fazer exatamente desse aqui hoje, olha só. Nós temos aqui uma comparação de mapas de CTC e produtividade. Então aqui nós temos um raster de CTC e um raster de produtividade. Ele foi interpolado, obviamente, né? Nós temos aqui foi feita uma amostragem por uma grade, aqui foi feito o mapa de produtividade com base no mapeamento feito para a colhedora. A gente consegue enxergar uma certa semelhança entre os mapas. Bom, visualmente parece que não tanto, né? Veja aqui que uma região de maior produtividade aqui, não necessariamente tinha uma maior CTC, tinha até uma menor CTC. E aqui a gente está enxergando uma zona que talvez não tenha sido tão produtiva assim, mas aqui tem uma CTC elevada, já aqui. Então assim, o quanto esses mapas são semelhantes? E se eu tivesse um outro mapa aqui, ao invés da CTC, fosse do pH, do fósforo, do potássio, para saber a semelhança entre todos esses mapas dos atributos do solo em relação à produtividade. Qual foi mais semelhante com o mapa de produtividade? Né? Então, numericamente, a gente pode calcular isso, porque no visual a gente já está vendo aqui que há uma certa dificuldade de se fazer essa comparação. Né? Existe aqui, eu posso determinar regiões, a região que é muito comum isso para os consultores de agricultura de precisão, apresentar 2 mapas e aí ele apresenta assim, veja aqui que esse foi maior por causa da CTC. Mas aí vai acontecer exatamente como aqui, ó.
aqui a CTC foi menor e deu alta produtividade. Então pode ter sido outro atributo que causou essa produtividade maior aqui, ou pode ser nem ser atributo do solo, pode ser, por exemplo, em função da menor incidência de pragas aqui, né? Ou de doenças, enfim, tem mais de 40 fatores produtivos, então vai saber qual. Então nessa linha de raciocínio, dificilmente uma análise só visual dessa vai apresentar para você o que causou aqui, né, qual foi o mapa mais semelhante que causou ou que resultou nessa variabilidade espacial da produtividade. Então nós precisamos um valor numérico, nós precisamos calcular isso, não só fazer uma visualização espacial, não. Precisamos calcular. E como calcular eu vou apresentar agora. Veja que aqui eu estou apresentando algumas telas do SS Toolbox, o antigo, ainda na versão 3.8. Quero apresentar aqui que nós temos a licença desse, não só do SST, mas também do ArcGIS, que eu vou apresentar rodando daqui a pouco. Então nós temos licença disso, tá? Então veja, aqui nós estamos apresentando simplesmente uma correlação de Pearson. Uma matriz de correlação vai apresentar um R quadrado, com um R'inho aqui, né? Não é o R quadrado, mas é o R'inho. Então veja aqui que nós temos aqui dois mapas de dois atributos diferentes. Não importa muito, tá? Então aqui nós temos um atributo em vermelho e um outro atributo aqui que está em verdinho, tá? Então eu quero comparar esses dois mapas. Então qual que é o procedimento? Veja, primeiro de tudo, você precisa, se você estiver fazendo em um layer que é raster, você precisa deixar o raster nas mesmas dimensões. Se você estiver fazendo um layer que é polígono, um shape de polígono, como esse que está apresentando, tá vendo aqui, ó, são quadradinhos, mas não é raster, isso aqui é polígono, tá bem? Tá bem? Aqui esse é polígono também, só que a diferença é que aqui está sem a bordadura da célula preta, por isso que está meio que parecendo que é raster, mas não, é polígono também. Então veja, eu preciso ter a primeira coisa, o mesmo número de polígonos. Ou, em última instância, abrindo a tabela de atributos, se você trabalha com SIG, você sabe o que eu estou falando? Abrindo a tabela de atributos desse layer, dessa camada, nós precisamos ter o mesmo número de features, de classe, de linhas, em último caso, o mesmo número de linhas, que é o mesmo número de ID. Então, olha o que eu fiz. Nesse caso do SST, o que eu fiz? Eu peguei esses atributos, o atributo da tabela dessa camada do vermelho e passei para o verde. Olha, copiei aqui. Ó. Então, por quê? Porque na hora que você pede para o SIG calcular uma autocorrelação ou uma correlação qualquer, ele vai precisar ter as duas variáveis na mesma tabela. Entende? Ou então você precisa comparar duas tabelas, mas isso é fundamental, pode até estar em duas tabelas diferentes, mas precisa ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de ID, tá bem? Por quê? Porque o ID número 1 aqui tem que coincidir com o ID número 1 do outro lado, tá bem? Então, nesse sentido, para facilitar, eu juntei as tabelas, mandei calcular a matriz de correlação e veja, ele deu aqui, ó, variável 1 com a variável 2 tem 0,65. Então aqui eu só dei um zoom aqui, tá? Então deu 0,65. Mas, gente, veja, o que acontece? Eu já quebrei muita cabeça, eu já usei muito isso aqui no passado, publicando artigos aí. Se você pegar artigos meus da década de 90, início de 2000, até recentemente, 2005, você vai ver muito artigo que eu publiquei erroneamente, fazendo a apresentação de semelhança entre os mapas utilizando correlação de Pearson. Mas veja, Pearson ele não serve para variabilidade espacial. Por quê? Porque ele é uma estatística clássica, ele não considera a estrutura da dependência espacial. Então ele não deve ser usado para comparar mapas, principalmente se você for publicar. Então, para atributos que mostram estrutura de dependência espacial, você não pode usar a estatística clássica, você vai precisar usar uma estatística espacial. Então a correlação de Pearson não se encaixa, você precisa fazer um estudo de autocorrelação espacial. Tá bem? Então Pearson não. Né? Enfim,
Para fins acadêmicos, então, se você estiver fazendo uma finalidade aí só para apresentar para o produtor, beleza, se o seu software já apresenta essa facilidade, como esse aqui que eu estou apresentando, de fazer essa comparação entre todos os mapas, muito bem, vai lá ainda, mas para fazer uma publicação disso não vai ser adequado e você vai precisar fazer um estudo da correlação espacial, levando em consideração a variabilidade espacial. Então, para fins acadêmicos, você, em primeiro lugar, eu te recomendo usar Moran bivariado. Moran bivariado. Né? E não é o Moran simples, não, tá? Porque daqui a pouco eu vou apresentar o que é Moran. O que é o estudo dessa variabilidade do Moran, na verdade? Daqui a pouco eu apresento. E para isso você vai usar o programa Geoda, tá bem? Geoda. Só que esse programa é meio enjoado de usar. É por isso que eu estou apresentando. E, na verdade, o que a gente quer apresentar para o leitor que está lendo um artigo científico, um artigo acadêmico, que ele tenha uma certa facilidade do entendimento daquilo que ele está lendo. Não adianta você fazer a estatística do universo das galáxias, que vai fazer uma estrutura 3D do negócio da espacial, coisa arada, e depois o leitor não entender. Então eu apresento que não foi eu que desenvolvi, eu vou apresentar quem desenvolveu daqui a pouco, fazer o cálculo pelo coeficiente do desvio relativo. É uma alternativa para fazer a comparação entre mapas muito mais fácil. E aí ele vai apresentar percentualmente o quanto o mapa é diferente do outro, em termos percentuais, numéricos. Né? Então a gente calcula isso aí pelo ArcGIS e faz o cálculo depois pelo Excel. Eu vou apresentar essa metodologia. É uma maneira muito mais fácil de estudar, de fazer a comparação por números mais fácil do que fazer uma comparação, porque o Moran é o mais adequado, mas veja, ele é mais enjoado para calcular nesse programa Geodac, tá bem? Então vamos ver aqui como é que, primeiro de tudo, vou apresentar, para você fazer o Moran bivariado, você vai fazer aqui esse programa Geodac, tá bem? Dá um pause aí no vídeo e copie esse link aqui que eu estou colocando aqui, tá vendo que está aparecendo em sua tela? E use, ou coloque Geoda no Google aí, você vai vir aqui, vai fazer download, tá? E aí você vai ver que esse é um programa que vai te permitir fazer o cálculo da semelhança entre dois mapas utilizando Moran bivariado. Moran bivariado. E por que eu estou enfatizando o bivariado? Porque o ArcGIS calcula Moran, mas não é bivariado, é univariável. Então, não serve para comparar dois mapas, né? Na verdade, vai te mostrar uma outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco no ArcGIS para vocês. Então, esse aqui vai ser o programa para você calcular Moran bivariado, tá bem? Ok. Voltando aqui, então, para fazer o coeficiente de desvio relativo utilizando o ArcGIS, eu vou te apresentar agora da onde uma referência, esse artigo desses dois autores aqui, desses 4 autores na verdade, né? Tem esse autor que trabalha bastante com geoestatística, ele é bastante famoso em trabalhar em geoestatística. Esse outro autor trabalha bastante com agricultura de precisão. Então veja, eu estou apresentando esse, é um artigo ainda de 2009, que foi publicado na revista Acta Centenarium, e esse artigo, ainda que um pouco antigo, eu estou indo na raiz, porque foi o primeiro que eu vi apresentando essa alternativa para o cálculo de uma diferenciação. Então, qual que é a temática desse artigo? Ele estudou aqui 3 processos de interpolação, krigagem inversa da distância ao quadrado, né? Comparou mapas e viu qual que seria, e calculou também grades amostrais, né? Com números de pontos amostrais. Então veja, ele calculou aqui qual que seria o melhor interpolador e o melhor número de pontos amostrais. Enfim, então para comparar, ele obteve vários mapas como esse que eu estou apresentando. Então, para comparar um mapa com outro, ele usou um procedimento. E que procedimento é esse? É esse aqui,
CDR, coeficiente de desvio relativo, que calcula a diferença média em módulo de valores interpolados de um mapa temático, comparando com uma referência. E aqui ele apresenta a fórmula, tá bem? Então eu vou apresentar para vocês também essa planilha que vai calcular esse coeficiente de desvio relativo. Tá vendo aqui, ó, coeficiente de desvio relativo. Só que para extrair esses valores, nós vamos ter que extrair esses valores utilizando o SIG. Então, vamos agora pro SIG. E aí, o que você vai fazer? Você aqui, nós temos o mapa que eu apresentei no PowerPoint agora há pouco, veja, aqui o da CTC e aqui o da produtividade. Então, se eu fosse calcular o Moran, o que o Moran ia falar? Ele ia apresentar aqui que esse mapa possui uma autocorrelação diferente desse mapa. Porque o Moran ele vai calcular só um índice informando a significância da dependência espacial. Ou seja, se o mapa for um pouco variável, com menor, porque aqui a gente está vendo grande dependência espacial. Já aqui, ó, no mapa de produtividade, a gente está vendo um pouco de aleatoriedade nesse mapa. Veja que esse ponto de baixa que eu estou apontando agora, o que aconteceu ali, né? Veja que ele influenciou os valores ao seu redor. Quer dizer, então esse mapa aqui tem uma certa tendência de meio que variabilidade espacial. E aqui a gente já está vendo um mapa apresentando uma grande dependência espacial, né? Então se eu for calcular Moran, eu venho aqui, ó, ferramentas de estatística espacial, autocorrelação de Moran. E veja você aqui agora que ele está pedindo uma feição de entrada, e nessa feição de entrada que ele está pedindo é um mapa só, então ele não está comparando dois mapas. Ele vai apresentar uma autocorrelação espacial univariada. E não é isso que a gente quer comparar mapas. Então, para calcular mapas, utilizando Moran, você precisa de Moran bivariado, e aí você vai precisar ir naquele programinha lá que eu apresentei agora há pouco, tá bem? Bom, então, esquece Moran. Vamos usar o meio mais fácil de fazer essa comparação aqui e esse resultado ainda ser publicável em um artigo científico, né? Mesmo para ser um artigo científico ou mesmo para apresentar para o produtor, seja por que for, ou até para o seu entendimento, né? Para ver o seu entendimento, o que é que está aparecendo mais o que. Então, eu vou calcular qual que é a semelhança. A ideia é o seguinte aqui, ó. Qual é a semelhança entre esses dois mapas? Ora, para saber a semelhança entre esses dois mapas, eu vou precisar calcular ou por Moran bivariado ou utilizando essa metodologia que eu vou apresentar, que é o coeficiente de desvio relativo. Então, para o coeficiente de desvio relativo, eu preciso extrair valores, esses valores que estão apresentando aqui, ó, nessa planilha Excel. Veja que aqui eu tenho produtividade, aqui eu tenho condutividade elétrica, resistência à penetração 60, NDVI dos 50 dias, NDVI dos 66 dias. O que isso são? O que essas variáveis, produtividade, como esses mapas são correlacionados. Então aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa extrair esses valores, precisamos extrair esses valores desse mapa. Mas veja aqui o que acontece. Aqui é uma área grande, é uma área de 200 hectares. Se eu for pegar e extrair de cada pixel, então eu vou gerar aqui milhares de pontos. E aí eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu vou ter um problema de tempo de extração, não é? Vai demorar muito para eu extrair esses valores. E a hora que eu levo isso para o Excel tem um limite de 100 mil linhas. Então eu vou precisar trabalhar com OpenOffice, né? E ainda assim, se eu tiver 1 milhão de linhas, né, vai demorar mais tempo. Então veja, para facilitar isso, eu te sugiro criar uma grade amostral. Criar uma grade amostral de 1 por 1 metro, ou de meio por meio metro. Então, depende do seu tamanho da sua área. Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma área pequena, sei lá, de 50 hectares, talvez use a área inteira, todos os pontos dessa área, como do raster. Se for uma resolução de, sei lá, 50 centímetros no raster, né? Então vai ser um ponto a cada 50 centímetros. Mas veja, a área maior, quando você tem por exemplo, de um imageamento de um Vant que tem uma resolução de 10 centímetros, isso vai gerar um mundaréu de pontos amostrais muito grande. Então, recomendo a você padronizar
fazendo a extração dos valores e uma grade amostral menor, não é? Então, para fazer uma grade amostral a partir desse talhão, o que se vai fazer? Né? Primeiro você precisa ter uma bordadura, então veja aqui que nós temos uma bordadura criada, e eu vou usar essa bordadura como limite para criar aqui um determinado quantitativo de pontos amostrais. E aí eu vou vir aqui ó, em ferramentas de gerenciamento de dados, amostragem, e vou em criar netfish, né? Aí ele vai me pedir aqui, qual que é a sua feição de saída? Aí eu vou criar aqui, ó, sei lá, teste, né? Teste. E aí veja o que vai pedir, qual que é a extensão, ou seja, qual é o limite da sua bordadura. Eu vou colocar aqui, ó, meu limite é a bordadura. Veja que ele vai ter aqui um canto superior, canto inferior, lateral esquerda e lateral direita. Essa aqui vai ser a referência para ele criar essa grade. Aonde que ele vai criar? Ele vai criar dentro desse espaço que ele está delimitando aqui. E agora vai precisar importante aqui, ó. Se você estiver utilizando o TM, veja aqui onde eu estou apontando, aqui ó, abaixo aqui no seu canto inferior direito. Veja que eu estou usando Latilong WGS84. Não estou usando o TM. Então se eu estiver usando o TM, é só digitar aqui ó, 0,5, né? E vai dar em metros, ou de 1 por 1 metro. Não é? Porque ele está impedindo a largura da célula e a altura da célula. Então ele vai criar uma rede de pontos amostrais de 1 por 1 metro. E nesse caso, como eu estou trabalhando em WGS84, então eu preciso colocar aqui ó, meio metro, quanto equivale em décimos de graus. Então eu fiz uma transformação aqui, ó. Se você tiver, dá um print nessa tela agora, para o vídeo, dá um print nessa tela e copia esse número inteiro aqui, ó, que essa é a correlação entre metros para décimos de graus para essa região que eu estou trabalhando, porque cada metro, cada segundo aqui na região que eu estou equivale a 29,6 metros. E isso varia de lugar para lugar no Brasil, mas é ao redor disso. Então você pode copiar esse número aqui, ó. Estou copiando esse número, que eu quero uma grade de 1 por 1 metro, né? Aí eu vou levar aqui, ó, e vou colar aqui, ó. Então por que eu estou fazendo isso? Ora, porque se tivesse de novo trabalhando em UTM, colocava aqui 1 por 1, né? Então, mas aqui eu preciso colocar décimos de graus, porque estou trabalhando na projeção WGS84 aqui. Então agora seria aqui, não precisaria mexer mais em nave, dava OK. E aí no meu computador aqui ia demorar uns 5, 10 minutos para calcular. Então é por isso que eu já calculei, tá bem? Então eu já dei OK, e depois que você dá OK, ele vai criar aqui a nuvem de pontos. Olha aparecendo aqui, ó, tá vendo? O que são esses pretinhos? São os pontos. Pontos de 1 por 1 metro. Então ele gerou uma grade, onde agora eu vou usar essa grade de 1 por 1 metro em cada um desses milhares de pontos amostrais que eu tenho nessa grade. Para cada um eu vou extrair um valor. Que valor? Ora, vou extrair o valor de CTC de um mapa de CTC, vou extrair produtividade do mapa de produtividade e depois eu vou correlacionar esses dois valores fazendo o coeficiente do desvio relativo. Entendeu o procedimento? Então agora, depois que eu fiz essa grade amostral, né, vai ficar muito pesado o meu ArcGIS, é por isso que eu não vou deixar ela aparecendo, tá bem? Então eu vou tirar aqui. Então essa grade tem 1 por 1 metro. Se eu der um zoom aqui, ó, eu vou ver milhares e milhares de pontos com distância de 1 por 1 metro. Como é que eu meço a distância? Eu posso vir aqui nesse ícone que eu estou apresentando agora, tá vendo? Esse que eu estou circulando aqui, ó. Venho nele e dou um zoom no mapa e clico nele, pingo no ponto, pingo no outro, ele vai calcular a distância em metros de um ponto ao outro. Só que eu não vou fazer isso, senão vai demorar muito aqui em função do número quantitativo de número de pontos que eu tenho nessa grade amostral. Quantos pontos tem? Vou abrir a tabela só para você ver. Ó, nessa tabela tem 1.609.374 pontos. Tá vendo o número de pontos que deu nessa área? Então é muita coisa. Então eu vejo que isso já não vai nem abrir no Excel. Vou ter que usar o OpenOffice para fazer esse cálculo aqui. Mas a metodologia que eu vou apresentar no Excel é exatamente a mesma. Tá? Pode ser no OpenOffice, pode ser no Google, planilha do Google, direto, sei lá onde. Enfim, essa planilha que eu apresentei, essa planilha aqui, ó, você abaixa aí nas observações do vídeo, tá aí embaixo, tá disponível aí de graça para você usar, tá bem?
Então eu vou, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa nuvem de pontos, essa malha de pontos, e vou extrair e vou calcular qual vai ser o valor da produtividade e o valor da CTC para cada um desses pontos. E aí eu vou exportar duas tabelas diferentes que eu vou juntar depois lá no Excel, por exemplo, né? Não vai ser no Excel nesse caso, porque passa de 1 milhão de pontos, mas no OpenOffice então, tá? Então, veja, qual que é a ferramenta do ArcGIS que eu vou usar agora para extrair o valor do raster? Veja que aqui eu tenho então o raster da CTC, vou extrair o raster da CTC e vou extrair o raster da produtividade. Então, como é que eu vou fazer agora? Vou aqui ó, em ferramentas do Spatial Analyst, vou em zonal e vou estatística zonal como tabela. Vou usar essa ferramenta aqui, clico nela, tá? Então, extrair, tá vendo o que ele está me pedindo aqui? Ó? Quais os rastros, qual que é a feição de entrada? A feição de entrada é o ponto que eu chamei ele de ponto CDR, ou seja, a nuvem de pontos, da malha de pontos, para eu calcular o coeficiente de desvio relativo. E aí eu vou escolher aqui o identificador. Vou escolher o FD aqui, ó, o primeiro, porque esse aqui é o identificador que identifica esse aqui. Ó. Vou abrir aqui na tabela para você identificar. Ó. Estou pedindo para ele calcular para cada um dos pontos, olha quanto FD. Não vou usar o ID aqui, ficou zerado, tá? Mas vou usar esse FD aqui, ó, que ele tem um número de sequência até o último ponto lá, tá bem? Então eu vou usar o FD, né, desse layer, dessa camada, PTO-CTR. E agora, qual vai ser o... Veja, eu vou fazer isso duas vezes, essa mesma aqui. Primeiro eu vou fazer aqui com produtividade e depois eu vou fazer com raster CTC, tá bem? Então vou fazer aqui primeiro com produtividade e aqui no tipo de estatística, o que eu quero? Eu quero a média. A média. Por quê? Porque se eventualmente esse ponto amostral caiu entre duas células, ou seja, 2 pontos de raster, né? Porque ele pode se cair bem no meio ali. Então ele vai calcular a média entre esses dois valores dos rasters vizinhos e te atribuir, te devolver o valor médio, tá bem? Então eu vou colocar média aqui, ó, tá? Vou querer a média. Média do quê? Vai ser a média do valor de produtividade que caiu em cada um desses pontos da malha amostral que eu criei. E aí vou dar um OK, né? Eu já fiz isso novamente, porque senão meu ArcGIS ia ficar 10 minutos calculando isso, tá? Porque são muitos pontos. Então eu já fiz, ó, e ele já criou aqui, ó, tá vendo? Ó, esse PROD PTO criou uma tabelinha. Vou abrir essa tabelinha, veja. E essa tabelinha aqui, ó, tem a média então da produtividade, tá? Ó, variando, ó, vou calcular aqui, ó, fazer a estatística dela, ó, estatística. Então veja que ele vai ter, tem de pontos de 2,7 tonelada até 5,4 toneladas de produtividade que de soja, isso é de soja, tá? Então é de soja por hectare, para cada um dos pontos. Então veja que lá no Excel depois eu vou saber o ponto 1 vai ser o mesmo ponto 1, tanto da produtividade quanto da CTC, mas poderia ser de quantidade elétrica, pode ser de cálcio, poderia ser de NDVI, poderia ser de qualquer índice de vegetação, enfim, esse era o mesmo procedimento. Então agora eu vou pegar aqui, ó, e vou exportar, ó, exportar isso, e aí ele vai exportar para quê? Vai exportar para o DBF. Infelizmente aqui, ó, o ArcGIS ele não trabalha com Excel, né? Então eu vou exportar isso aqui, ó. Então isso aqui é o valor de produtividade em DBF. Poderia ser como TXT. Vou exportar em DBF mesmo e vou dar salvar. E aí essa tabela exportada é o que eu vou trabalhar agora no Excel. Muito bem, entendeu? Nesse caso, o DBF ele não abre direto no Excel. Eu vou precisar do OpenOffice para abrir o DBF para depois exportar para o Excel. Ou eu já trabalho tudo no OpenOffice, porque o OpenOffice abre DBF direto, né? Ou eu exporto em TXT e importo lá no Excel como TXT. Você que o faça como preferir. Dos dois jeitos dá certo, tá bem? Então veja que eu exportei aqui agora. Então aqui eu exportei para produtividade. Vou fazer a mesma coisa para CTC e vou ter duas tabelas, tá bem? Então beleza, com o ArcGIS é isso. Vamos calcular agora
Vamos calcular agora esse coeficiente de desvio relativo no Excel. Então esse eu vou, ao invés de trabalhar com a planilha original que eu acabei de exportar lá, eu vou trabalhar com essa, para que não perder tempo. Eu já fiz aqui todos os cálculos e essa planilha está indo, como eu disse anteriormente, nas observações aí, está embaixo na descrição do vídeo, você pode puxar e ver as formas que foram usadas. Então aqui são os originais, ó, veja que aqui eu tenho o número, o ID, tá vendo o ponto? É os pontos que eu tirei, né? E aqui eu diminuí só porque aqui a ideia aqui é mostrar como faz e não qual é de fato a diferença do coeficiente de desvio relativo dos dois. Então veja, qual que é a sequência aí? Eu calculei aqui a produtividade, né? Exportei a produtividade e exportei aqui coeficiente condutividade elétrica, resistência à penetração, NDVI, mas poderia ser o CTC, ao invés de condutividade elétrica, poderia ser a CTC lá, que a gente acabou de exportar lá no mapa lá, não é? Então o que você vai fazer? Você primeiro vai aqui calcular, né? Coloque todas as variáveis, cada variável coloca numa coluna diferente. Ora, eles vão ter os mesmos IDs, porque eles foram extraídos dos mesmos pontos. Essa é a ideia, foram extraídos dos mesmos pontos. Então agora você vai calcular aqui os valores mínimo, máximo e a média, tá bem? Só para você ter aqui, ó, e você vai usar o quê? Vai usar esse valor máximo. Porque veja, ele chama coeficiente de desvio relativo. Por que ele é relativo? Porque você vai transformar tudo na base percentual. Por que você vai transformar na base percentual? Para você poder comparar laranja com banana. Porque aqui a produtividade é na base 3.806 e CTC é 5, alguma coisa, 8, alguma coisa. Ora, como é que você vai calcular laranja com banana? Vai calcular laranja com banana. Essa que é a grande sacada desse método. Essa é a grande sacada desse método. Você poder comparar laranja com banana, porque você colocou uma base percentual relativa. Relativa é quem? É relativa aos valores máximos. Então veja o que eu fiz aqui, ó. Eu travei aqui, ó, calculando dessa tabela, puxando da produtividade máxima. Ou seja, a produtividade máxima aqui, que é nesse caso, vai ser o maior valor, e o maior valor vai comparar com o máximo, esse é o 100%. Então veja que para cada um dos valores aqui, ó, tá vendo que está variando aqui na linha e está mantendo aqui, ó, o valor da produtividade máxima. Por quê? Porque eu travei ele usando esse cifrão aqui, ó, tá vendo? Essa é a fórmula de travar aqui nessa célula para calcular o valor relativo, tá bem? Então calculei, e aí para condutividade elétrica, de novo a mesma coisa, né? Aqui poderia ser CTC, condutividade elétrica, o que for, tá vendo, ó? Travei aqui no quantidade elétrica máxima, então eu precisei calcular o valor máximo, olha só. Aqui é a produtividade máxima, ou seja, de todos esses valores, de toda a coluna B, qual que é o valor máximo? Foi isso que foi feito. Aqui, ó, de toda a coluna C, qual é o valor máximo? Porque eu preciso desse valor máximo para saber aqui qual é o valor percentual desse valor aqui em relação ao máximo. Então, de certa forma, eu vou relativizar essas duas informações e agora eu posso compará-las, porque agora elas são laranja e laranja, não são mais laranja com banana. Entende? Então agora veja, qual que é a diferença percentual desse para esse? Olha só, por isso que se chama coeficiente de desvio relativo. Por quê? Relativo porque está na base 100 percentual, 100%. E agora eu vou relativizar, ou seja, vamos ver a diferença de um para o outro. Então, olha só, como às vezes um vai ser maior que o outro, às vezes o outro vai ser menor que um, por isso que foi colocado esse ABS. Por isso que ele foi transformado em absoluto. Porque ele foi feito a diferença de um para o outro em termos absolutos. Não é? Então é por isso, por quê? Porque depois aqui, ó, eu vou calcular a diferença, e a diferença vai ser a somatória de todos esses valores. Então veja que a somatória não. Vou somar e vou tirar a média. Tá vendo esse 33? Da onde surgiu esse 33? Esse 33 é o maior ID que tem. Então, se tem 99 mil células, vai ser dividido por 99 mil nesse caso aqui, tá bem? Então, você vai somar todos, porque somando todos, dividindo pelo número total, eu tiro a média. A média de quê? Da diferença relativa. Então veja que esse valor aqui resultante 1,8 é a média relativa
do desvio dessas duas camadas, produtividade e CTC, ou quantidade elétrica. E aí, como que agora, veja que eu tenho um numerinho matemático que foi calculado aqui, ó, me mostrando quais são os dois, com as dois mapas, né? Se eu for calcular aqui da produtividade, veja que aqui ele tem produtividade em relação, porque essa aqui, ó, é a diferença da produtividade com a quantidade elétrica. Essa aqui é a diferença da quantidade elétrica com a resistência e penetração. Essa aqui se eu quero calcular aqui a diferença da resistência à penetração com produtividade, é só puxar aqui, ó. Puxa aqui daqui para cá, ó. Tá vendo? Tá vendo? E vou trazer aqui, ó. Olha. Então essa aqui vai ser a diferença da quantidade elétrica com a produtividade, e essa aqui é a diferença agora, que eu mudei a fórmula, né, da resistência à penetração com a produtividade. Ou seja, em relação à produtividade, então aqui em relação à produtividade. Então, relação à produtividade, porque eu travei produtividade, ó, tá vendo? Ó? Quantidade elétrica com produtividade, resistência e penetração. Opa! Resistência e penetração com produtividade. Vou calcular de novo aqui, que estava errada a forma. Beleza, agora tá certo. Ó. Então, olha só. Quantidade elétrica com produtividade, resistência e penetração com produtividade. Ou seja, entre o mapa de quantidade elétrica e o mapa de resistência e penetração, desses dois, qual é mais semelhante à produtividade? Ora, é aquele que tem menor CDR, ou coeficiente de desvio relativo. Ou seja, nesse caso, nesse conjunto de valores aqui, ó, a condutividade elétrica é muito mais semelhante à produtividade, ao mapa de produtividade, do que o mapa de resistência e penetração. Então, em outras palavras, nesse caso, a produtividade está muito mais ligada à variabilidade da quantidade elétrica do que à variabilidade da resistência à penetração. Ok? E aí eu posso fazer várias colunas, não é? Tanto fazendo a relativa aqui, ó, como nesse caso aqui, ó, que é da aqui, ó, a diferença, ó, do NDVI com outro NDVI, não é? Ou seja, comparando dois mapas de NDVI, como eu posso calcular o mapa de NDVI com a produtividade, ó, que é o que eu estou mostrando agora. Ó. Vamos calcular aqui com a produtividade. Então veja, ó, 4,6. Então, com a produtividade, o NDVI aos 66 dias, ele foi mais diferente, ou seja, ele é mais... vamos falar de uma outra forma. A resistência à penetração é mais semelhante à produtividade do que o NDVI. E o coeficiente a quantidade elétrica é muito mais semelhante à produtividade do que a resistência à penetração e ainda do que ao NDVI. Né? Vamos calcular aqui, ó, pro NDVI aos 50 dias. Vamos ver. Ó, deu 5, deu mais variável ainda. Né? Então, nesse sentido, eu posso criar uma matriz de coeficiente de desvio relativo mostrando agora sim, não é? Um índice estatístico, não é? Mostrando a semelhança da variabilidade entre os dois mapas. Então eu espero que tenha sido proveitoso, agradeço de novo, por último, de novo, a planilha está aí na descrição do vídeo. Até mais e obrigado.